Há 2 ou 3 semanas atrás, o colega Aniceto do Carmo pediu para falar comigo, tivemos uma pequena reunião por esta nova forma, por videoconferência. A reunião surpreendeu-me completamente, partilhou comigo uma forma de ver o basquete que eu nunca tinha ouvido ninguém a partilhar comigo. Fiz muita formação em quase 40 anos ligados à modalidade, muita formação em muitos lados, em diferentes países, com diferentes pessoas, a pensar o basquete de maneira diferente, seja em termos académicos ou não académicos, mais ou menos formais, mas a forma como o Aniceto do Carmo me mostrou ver o jogo e a partir da forma de ver o jogo, como ele construiu uma relação de ensinar o jogo aos miúdos, de desenvolvimento e, inclusive, com resultados, com 2 títulos de campeão nacional resultantes desta forma de ver o jogo e desta forma de ver o jogo e da valorização da forma como ele vê o jogo, treinando a partir desse conjunto de pressupostos. E eu fiquei extremamente curioso, fiquei surpreendido com a situação e entendi que aquela forma de ver o jogo que tinha sido partilhar comigo não devia ficar apenas comigo. E, portanto, decidi abrir a toda a gente a possibilidade de ouvir o Aniceto do Carmo a partilhar a forma como ele vê o jogo. Boa tarde, meu nome é João Oliveira, fundador da Expo Basquetebol, e comigo tenho o professor José Curado hoje a substituir o Aniceto do Carmo, a acompanhar-me. Boa tarde, professor, como está? Está desligado o som, tem que ligar o som, professor. Está. Está tudo ok? Muito bem. O professor José Curado irá, portanto, substituir aquilo que tem feito o Aniceto nos últimos webinars. Sempre que houver alguma pergunta, coloquem no bate-papo e o professor José Curado irá colocar a pergunta ao Aniceto. E hoje, Aniceto do Carmo, noutro papel, grande amigo, companheiro. Então conta-nos lá, como é que tu vês o jogo essa maneira diferente de ver tu vês o jogo? Como é que vês o jogo de basquetebol, Aniceto? Bem, boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença e esperar que não fiquem um bocadinho desapontados, porque nós vamos tratar muito de basquetebol, mas também das ciências que estão ligadas à vida e à natureza, nomeadamente a física. E então é exatamente isso. Eu, por formação profissional, provavelmente, transferi para o basquete um conjunto de conceitos que têm a ver com o conhecimento da natureza, especificamente a física. E acho que o basquetebol é um jogo de física, nomeadamente as questões do movimento. O basquetebol é um jogo de movimento. Movimento da bola, movimento dos jogadores, movimento dos adversários. E, portanto, aquilo é uma área específica da física, é a mecânica. E, portanto, não foi difícil para mim fazer a junção desses 2 mundos. E este webinar, a ideia é um bocadinho transmitir um pouco essa ideia, tal qual como eu a fiz, tal qual como eu expliquei aos miúdos, tal qual como as equipas jogaram. É óbvio que vai haver aqui um bocadinho um problema, que é vamos ter que falar obrigatoriamente de física, que é uma coisa que todo o pessoal gosta de fugir disso. Mas outra questão que queria dizer é, em vez de olharem para a minha cara, eu vou projetar um conjunto de slides com uma informação densa, mas eu vou retirar essa informação. Mas também é de formação profissional. Uma vez fizemos uns trabalhos com os japoneses e recebemos uns projetos de uns japoneses e esses projetos eram folhas onde não havia parte em branco, era só informação. Contrariamente àquilo que nós às vezes temos, que é ter folhas muito limpinhas, com pouca informação. O japonês é ao contrário. Não há sítios em branco, está tudo preenchido. Portanto, eu um bocadinho nessa linha, vocês vão ver algumas imagens muito preenchidas, mas eu vou tentar rapidamente selecionar aquilo que interessa e, portanto, a ideia é situar o basquete, situar a física e como é que aquilo se casa e como é que as coisas se podem casar. Também eu vou partilhar a tela, não se assustem com a informação que lá está, nós vamos cavalgar rapidamente em direção ao basquete, mas naturalmente temos que falar sobre algumas coisas da física, senão não fará sentido como é que o basquete recebe da física alguns dos seus princípios. Portanto, vou partilhar a tela, espero que isto corra bem. Ora bem, rapidamente, esta origem desta reflexão começou por causa de um vídeo que eu vi
que agora, nesta altura de confinamento, muitos treinadores fizeram vídeos para os seus jogadores. Eu, atento, fui vendo os vídeos e fui sentir aquilo que os treinadores andavam a transmitir aos seus atletas. E, em algumas coisas, fiquei muito satisfeito, mas em algumas interrogações. E, relativamente a esta questão da técnica do lançamento, havia um treinador que disse exatamente o que está aqui. E perguntava ele, técnica de lançamento, o que é isso? E o gesto de lançar tem que ser natural, mas tem que ser mecânico. E o que é isso mecânico? Mecânico é um gesto sem pensar. Bom, quando ele disse que era um gesto sem pensar, nós todos percebemos o que ele quer dizer. Mas como eu acho que o basquete é essencialmente um jogo para pensar, tudo o que é sem pensar, fico um bocadinho preocupado. E então, relativamente a esta questão, e até relacionado com o último webinar da questão da neurociência, acho que se percebe o que ele quer dizer, mas deve-se distinguir da decisão de lançar da execução em si. A decisão de lançar é neurociência, é cérebro. A execução em si é física, é mecânica. E as duas têm que estar juntas. E, portanto, esta questão da neurociência e do pensar com inteligência, a melhor opção. Ora, se pensar é a melhor opção, é porque existe mais que uma. Existem várias opções. As opções têm que estar presentes. E portanto, nesta questão do pensar, se há opções, nós temos um tempo muito pequeno para tomar a melhor opção. E, portanto, o treino para pensar e para treinar a melhor opção, para tomar a melhor opção, é uma questão do treinador. É o treinador que dá essas capacidades aos jogadores. E, portanto, além da questão da inteligência, também já é um aspecto a ter em conta, já não somos os únicos animais que têm níveis de inteligência, mas provavelmente somos os únicos que temos consciência. E a consciência é, depois de lançar, o que é que aconteceu? Correu bem, correu mal, vou continuar a lançar daquela maneira e naquele momento, ou tenho que, se as coisas correm mal, o caminho direto para o banco é muito rápido. E, portanto, esta questão da consciência é um dos aspectos que considero que são muito importantes. Portanto, sem pensar, tomar a decisão antes do lançamento, depois do lançamento não ter consciência do que é que se passou, eu acho um assunto que esta afirmação deve merecer pelo menos alguma profundidade. Mas na questão da mecânica e da execução, aí sim, há alguns aspectos que são tipicamente biomecânicos, há aspectos que têm a ver com a física, há aspectos que têm a ver com a repetição, há aspectos que têm a ver com alguma mecanização. Muito bem. Então aí, talvez pelo fazer o lançamento sempre da mesma maneira e muitas vezes, provavelmente, haverá algo de mecânico. Mas não é essa mecânica que me interessa. A mim o que me interessa é a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos. É a parte da física que não só estuda o movimento, como as forças que lhe estão associadas. Ora, o lançamento é um típico isto. É a conjugação da força que tem que ser imprimida à bola, a trajetória da bola. Ora, isto é mecânica. Não só o estudo biomecânico, como a mecânica é exatamente isso que faz. É estudar as forças que dão origem a um determinado movimento e a trajetória desse movimento. E por isso eu acho que a mecânica tem toda a propriedade para estar muito colado ao basquete. Porque também não é só o lançamento. Como já vimos, os jogadores movimentam-se, a bola movimenta-se. Portanto, há muito movimento no espaço do basquetebol. Portanto, há muita física, há muita mecânica ali envolvida. Portanto, será que o basquetebol faz parte da natureza? Porquê? Porque a física e a mecânica estudam a natureza. Se o basquetebol faz parte da natureza, é provável que haja aqui zonas onde as coisas possam casar. Será que o basquetebol aproveita o saber desta mecânica? Será que o basquetebol está disponível para ir à física, buscar tudo aquilo que ela pode dar? Portanto, esse é aquilo que nós vamos ver. Vamos fazer um pequeno enquadramento do basquete e um pequeno enquadramento da física e ver onde é que as coisas podem casar. O encontro com o basquetebol, com a ciência e com a física. Vamos aqui, estas 4 questões são muito simples. Aquilo que leva os jovens a estar a jogar basquetebol, as questões relacionadas, como é que as crianças lá aparecem? Ou porque os amigos vão, ou porque os pais decidem por eles, ou seja, por qualquer razão. Mas seria bom que decidissem em consciência, porque vissem no basquetebol qualidades que, de facto, o basquetebol lhes permite, pelo menos lhes fornece. E, portanto, essa seria talvez a forma mais interessante da escolha da modalidade.
saúde, bem-estar, autoestima, realização pessoal, valores. Eu aqui sublinho a liberdade e a criatividade. Sim, senhor, são valores que o basquetebol diz. E dá. Será que os atletas têm liberdade dentro de campo para decidir alguma coisa? Será que têm possibilidade para ser criativos? E, portanto, eu acho que aqui há alguma coisa que este nosso webinar vai tratar. Os recursos que temos, a sociedade, as políticas e aqui diretamente as instalações, o material disponível, o tempo de treino, a qualidade dos treinadores, o tipo e as características dos atletas. Isto é o material que há. Mas há aqui dois aspectos que eu gostava de salientar, ainda relacionado com a questão do pensar. Será que nós sabemos que as equipas de esportes coletivos são hoje as unidades de cooperação dos tempos modernos? O que é que isto quer dizer? Houve antigamente unidades de cooperação, em tempos primitivos, e provavelmente a cooperação entre esses elementos, a coesão do grupo, levou a que ultrapassassem grandes problemas que tinham de diferenças relativamente aos perigos. E provavelmente, devido a isso, estamos cá hoje com a taxa de sucesso que a humanidade tem. Muito bem, também é tido que essa cooperação e essa comunicação ajudou a desenvolver o cérebro. Se hoje as equipas, as unidades de desporto coletivo representam, de certa maneira, porque também são grupos que cooperam para confrontar-se com perigos do exterior, ou seja, com os adversários, se representam isso, então também são locais onde continuam a promover o desenvolvimento do cérebro e do pensamento. Portanto, eu acho que os desportos coletivos são locais hoje muito exemplares para onde se pode fazer a promoção do desenvolvimento da capacidade de pensar. E, portanto, o basquete tem que resolver isso. Ou, de facto, as crianças vão para ali para pensar, ou vão para ali para fazer qualquer coisa que a gente acha que elas devem fazer. Mas também é mais qualquer coisa. São locais de experimentação e de aplicação da ciência. Mas não é só ao mais alto nível, para ultrapassar os limites. É também nas questões da formação. As ciências da pedagogia, da didática, do ensino e da aprendizagem do jogo são ciências muito importantes e estão ali desde a primeira hora nos minis, estão lá. Portanto, o basquetebol é um local onde a ciência está lá, está presente. E para isto tudo é preciso o quê? É preciso que se exijam soluções de continuidade para que isto dê certo e coordenação. Este é um dos aspectos que eu acho que no basquetebol provavelmente está muitas das insuficiências, das incapacidades. Infelizmente por razões muitas vezes económicas ou por outras razões, não é possível aos clubes permitirem aos jovens atletas ter programas de desenvolvimento plurianuais, devidamente coordenados. Muitas das vezes isso não acontece. Mas é desejável que isso acontecesse. Em muitos locais. Felizmente já acontece em alguns, era bom que acontecesse em todos. Mas temos isto tudo, temos crianças, temos meios, sabemos o que é que representam as equipas hoje do ponto de vista atual e a adequação dos conteúdos. E a coerência desses conteúdos. São os melhores? Ou temos problemas naquilo que é a escolha dos conteúdos? E a coerência deles é, até uma determinada altura da época dizemos uma coisa, como as coisas não estão a correr bem, a partir dessa época dizemos outras coisas diferentes, depois na próxima época tem um outro treinador que vem dizer ainda outras coisas diferentes, e portanto eu dou-me a ideia que a adequação dos conteúdos e a coerência que tem ao longo do tempo facilitam a aprendizagem dos jovens e portanto não nos venhamos queixar de muitas outras coisas, porque acho que provavelmente alguns destes problemas existem e não têm sido bem resolvidos para que, como dizia há pouco o Humberto, o distanciamento para os espanhóis mantém-se, e como dizia o Rui Pedro, e os mesmos problemas de hoje eram os de há 40 anos, e como dizia o professor Curado na Grécia, e parece-me que continuamos com as diferenças, e eu acho que a questão do treino, a maneira como treinamos, a maneira, independentemente de outras políticas muito importantes de vontade dos órgãos que tutelam, obviamente que sim, mas continua a ser no terreno que as coisas se resolvem. E então é preciso, para resolver isto tudo, ter uma base sólida, científica, penso eu, para construir os métodos que têm a ver com a adequação dos conteúdos, para que eles sejam coerentes, já que temos crianças, já que temos pavilhões, já que temos alguma coisa. E, portanto, essa base científica, eu acho que vamos tentar procurar saber se existe ou não existe. Não se assustem com isto.
Isto é, vamos tentar rapidamente resolver o que é que é. Portanto, eu estou a chamar a física da natureza Alissa porque acho que ela, vocês verão aqui, ela já deu demonstrações de ter, na intervenção da nossa vida, ter-nos dado conforto demais, soluções demais. Aliás, o que estamos agora aqui a fazer, eu estou a falar, não estou a ver ninguém, estou a ver o meu computador, vocês não sei se estão a ver, espero que sim, e que a internet esteja a funcionar bem, mas a internet são fibras ópticas, o vosso wireless, ou o meu que está aqui, são ondas hertzianas, isto é física. Portanto, não era possível nós fazermos o que estamos agora aqui a fazer sem a intervenção da física. Não íamos à Lua, não tínhamos os aparelhos de diagnóstico e de cura que temos hoje para resolver problemas de saúde que eram tremendos e que hoje a investigação científica assenta muitas das vezes em questões muito particulares da física. E, portanto, a importância da física na nossa vida, não vale a pena falar mais disso. O que interessa saber é se o basquete sabe isso ou não sabe isso, se aplica isso ou não aplica isso. Então, quais são as físicas que nós temos? Rapidamente, temos aqui esta física que é a mecânica clássica, que é esta que aqui está, é newtoniana e tem mais ou menos estas características, que eu vou salientar a questão do determinismo. O que é o determinismo? Em determinada altura, desde Galileu, a Newton, por aí fora, ficámos a conhecer muito daquilo que era, principalmente os movimentos dos grandes astros. E ficámos a conhecer de tal maneira que, através de expressões matemáticas, era possível, conhecendo a posição inicial, saber a sua trajetória, saber para onde é que ela ia. Portanto, e saber de onde vinha. Portanto, conhecia-se pelo presente, o passado e conseguia-se prever o futuro. Portanto, esta certeza, este determinismo, esta convicção de que se dominavam as coisas, teve implicações sociais, políticas, teve filosóficas, e, portanto, o que interessa reter desta mecânica clássica e newtoniana é este aspecto do determinismo. Mas ela evoluiu para uma física moderna, que tem duas componentes, a mecânica relativista e a mecânica quântica. Nós vamos centrar-nos sobre a mecânica quântica. Vamos rapidamente. A mecânica relativista, o que é? A mecânica relativista é a teoria da relatividade, é Einstein, é a cara deste senhor que aqui estão a ver, disse umas coisas, mas que ainda hoje, não sei se muita gente percebeu o que é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, pura e simplesmente, diz isto. O tempo e o espaço não são absolutos. Portanto, quem pensar que mede o tempo e o espaço sempre com o mesmo valor, relativamente a outro observador, principalmente quando um está parado e o outro está em movimento, está enganado. E foi isto que ele disse. E não vamos perder muito mais tempo, porque o que nos interessa é aqui esta mecânica quântica. O que é que a mecânica quântica trouxe? Trouxe descontinuidade, dualidade onda-partícula, incerteza e probabilidade. A mecânica quântica, o que é que disse? Meus amigos, a mecânica clássica não dá para resolver estes problemas, que é das coisas pequeninas. Esta mecânica clássica evoluiu para a mecânica relativista e para a mecânica quântica. Fazem quê? Fenómenos que se passem à velocidade da luz, a mecânica clássica não responde. Fenómenos muito pequeninos, a mecânica clássica não responde. Portanto, estas duas físicas, digamos que são a continuidade para resolver problemas que a mecânica clássica não tem condições para resolver. Mas o basquetebol joga-se à velocidade que 6 metros por segundo, 7 metros por segundo, 10 metros por segundo para o lançamento, para o passe, para quem anda a correr. Portanto, são aplicáveis os princípios da física clássica. Isto é, para jogar basquetebol, para compreender a física do basquetebol, a mecânica e a física clássica chegam. Não é preciso teoria da relatividade, não é preciso mecânica quântica. Então, para que é que serve a mecânica quântica e a teoria da relatividade? Já vamos ver. Já vamos ver para que é que isso serve. Reparem que o que está aqui é física clássica. O que está aqui é relatividade. O que está aqui é mecânica quântica. Se vocês repararem nas fórmulas, massa, espaço e tempo. Na teoria relativista, massa, velocidade da luz, espaço e tempo. Na mecânica quântica, massa, velocidade.
Este espaço, tempo e massa está presente em toda a física, seja ela a clássica, seja ela para estudar o universo e o espaço, seja ela para estudar o átomo mais ínfimo e mais pequenino. São unidades que estão presentes permanentemente na física. Mas, além disso, há outra coisa que está presente nesta física. É as perguntas que os físicos que tratam cada uma destas madeiras, as perguntas que eles fazem. E as perguntas que eles fazem, invariavelmente, são estas. Onde é que os fenómenos acontecem? Quando é que acontecem? E como é que acontecem? Isto, creiam, que é tão banal. É a mesma coisa que a gente diz, então, lá, onde é que vais amanhã ao cinema? Então, e quando é que vens cá a casa almoçar? E como é que está o tempo aí? Pá, são palavras tão prosaicas, tão simples, que nós não lhe damos o devido significado, porque os físicos é com elas que fazem. Epá, onde é que está o eletrão? Onde é que ele está? Encontramos-lo? Somos capazes de dizer onde é que ele está? Sim ou não? Sim, vamos lá saber onde é que ele está. Mas ele é tão pequenino que não é olho nu. Nós, para vermos onde é que ele está, temos que injetar luz. E quando injetamos luz, perturbamos a realidade que lá está. Já estamos a ver uma coisa diferente daquilo que queríamos ver. Portanto, há algumas dificuldades, mas o que se quer é saber onde é que ele está. Portanto, reparem que as perguntas e a questão que se coloca é: se para tratar estas matérias, se para tratar estes assuntos, os cientistas que nos resolveram tantos problemas, que nos dão tantas surpresas, que nos dão a ideia de que isto é quase tudo um mundo virtual, que nos dão respostas sobre o universo mais longínquo. Até para pôr os miúdos a jogar basquete, quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Esta é que é a pergunta. E, portanto, eu acho que as perguntas que nós temos que fazer são exatamente as mesmas. E agora, desculpem lá, já aqui temos os minis, os sub-14, os sub-16, já chegámos um bocadinho ao basquete, mas eu já agora só vinha aqui atrás dizer-vos o seguinte: é que os sistemas, para medir a física, precisa de sistemas de unidade. E os sistemas de unidade sempre foi estes: o centímetro, o segundo no sistema CGS, que vocês devem lembrar, depois o sistema MKS, agora o sistema internacional, e invariavelmente metro, segundo e quilo. Espaço, tempo e massa. Massa e o onde é o espaço, o quando é o tempo e o como é a matéria de que é feita, é o pormenor. E, portanto, isso é exatamente aquilo que nós temos no nosso basquete. O onde é onde é que está, onde é que vai. Qual é a sua posição do atleta relativamente às linhas? Linhas laterais, linha final, linha de meio campo, linha sexto-sexto, linha da bola. Onde é que estás? Onde é que estão os adversários? Onde é que está a bola? Então não é esta a pergunta que se faz? Não é esta a resposta que se tem que dar? Não é ela semelhante à pergunta que faz o físico teórico quando pergunta onde é que está o átomo, onde é que está o quasar, onde é que está o buraco negro, onde é que foi o Big Bang, onde é que é o centro do universo? Não é a mesma pergunta? É. Então, e porquê é que não se pode fazer no basquete? O quando? O que é o quando no basquete? O quando no basquete é quando é que lança? Quando é que passa? Quando é que dribla? Quando é que corta? Quando é que bloqueia? Quando é que as decisões são tomadas por ele? Quando é que as decisões têm que ser coordenadas? E o timing entre elas? Não é o quando, não é importantíssimo no basquete. Então, e o como? Obviamente, como é que um eletrão sai de um nível de energia para outro nível de energia? Como é que isso se faz? Como? É a mesma pergunta do físico teórico, do físico experimental, do físico atómico. É a mesma pergunta que a gente diz, pois é o como da técnica, é o como da tática, é o como do treino, é o como do físico, é o como do psicológico. São os detalhes, são os pormenores. Estas são as perguntas que os treinadores têm que fazer e são as respostas que têm que ser dadas aos nossos jovens. Mas não é só isso. Não é só isso. É que isso tem outra coisa. O ensino é dirigido para o raciocínio. Voltamos ao pensar. A finalidade do raciocínio é a decisão. Voltamos a insistir de que, para pensar, para decidir. Decidir é decidir sobre alternativas, sobre possibilidades, sobre hipóteses, sobre opções. E a decisão, esta já não é minha. Já falámos nisso no último webinar. É do António Damasio, é ir lá ver no marcador somático. Na parte final está lá ele a dizer o que é importante para se tomar decisões. É preciso haver ordem e critério. Ordem não é a Polícia de Segurança Pública. Ordem é ordenar.
Ordem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Esta é a ordem, é um ordinal, é matemática. E, portanto, é preciso haver ordem ou critérios. É preciso dar uma ordem às perguntas. E as perguntas, em determinados escalões, fazem mais sentido do que outras. Então, o onde é importante é porque os miúdos não sabem andar lá dentro. É preciso ensinar-lhes, em primeiro lugar, o que é que me interessa a mim, um atleta que sabe a posição básica defensiva corretíssima, mas nunca está no lugar certo. Nunca chega a tempo. Para aquela saber se ele tem uma posição básica defensiva extraordinária, se não serve para nada. Ele como faz muito bem. Pois é, mas faz fora de tempo e fora do lugar. Então, quais são as prioridades? São os treinadores que têm que dar, para ter eficácia no seu trabalho, têm que ordenar no tempo as perguntas e as respostas que têm que ensinar. E, portanto, eu diria, não olhem para estes números, que é só para estabelecer um padrão. Sub-8, sub-10, 12, 14, 16, 18, não interessa. O que interessa aqui é as perguntas, são importantes. Está ali o onde, no sub-8, as perguntas do onde têm que ser respondidas. Algumas, obviamente, do quando e do como. Pois, obviamente, se vocês virem, elas estão cá, mas estão mais pequeninas. Quer dizer que também se ensina a lançar, também se ensina quando é que ele tem que passar, mas o mais importante é isto. E se isto não está resolvido, digam-me como é que ele chega aos sub-10. Se calhar com algumas lacunas, se calhar ainda temos que resolver o problema do onde. Algumas coisas do quando e outras do como. Pois é, mas isso vai diminuindo naturalmente e há de chegar a um ponto onde já é mais importante as coisas do onde, do quando e do como. Pois é, e agora diz assim, então, mas porquê que isto que aqui está não são barreiras intransponíveis, são as etapas de desenvolvimento. E agora eu diria o seguinte, já tenho ouvido alguns treinadores importantes dizer que, para nos aproximarmos dos espanhóis, o que temos que fazer é aquilo que se faz em sub-14 e sub-16 passar a fazer em sub-8 ou sub-10. Bem, a pergunta que eu faço é a seguinte, então, mas porquê é que não ensinam cálculo diferencial e integral ao primeiro ciclo? É quando eles chegassem ao 12º ano, já estavam fartos de fazer cálculo diferencial e integral. Quando lá chegassem, eram uns barras a matemática. É assim? Não é assim. Se não é assim, também não é assim no basquetebol. Não é por eu pôr os miúdos dos sub-8 a fazer o que fazem os sub-18 que eles vão aprender mais depressa. É fazer o que têm que fazer em sub-8 e diminuir o tempo da etapa de desenvolvimento. Se eles resolverem este problema do onde mais cedo, eu começo a ensinar-lhes mais cedo o como e o quando. E se eu conseguir antecipar estas etapas, eles, obviamente que o que se passa, se eles resolverem este problema, eu não estou à espera que eles sejam sub-10. E depois é o problema da homogeneidade e da heterogeneidade, que é preciso resolver. Se eu tiver um miúdo numa equipa que entra com sub-12, mas o nível dele é sub-8, eu tenho que resolver o problema. Mal é os miúdos com sub-8 que chegam com maturidade de sub-10 aos sub-12. Aí é um problema do treino. Não tenhamos provavelmente não resolvemos aquilo que é essencial resolver. Portanto, é preciso saber o que é essencial resolver para aquele grupo de miúdos, para se poder ministrar o treino adequado, o conteúdo adequado. Senão não há desenvolvimento acrescido de todos os outros problemas que já vimos. Este gráfico é exatamente da mesma maneira, é exatamente estes dados, mas escritos de outra maneira. Como se vê, o onde vem a decrescer, o que interessa aqui é o padrão. Estes números não interessam para nada, estes números foi só para fazer o padrão. É 70%, 15, 10, pode ser 80, 10, 5, pode ser o que se quiser. É só para dar o padrão. O padrão é o onde vem a decrescer, o quando vem a subir e o como vem a ter importância. O que me interessa a mim é passar isto mais cedo, mais cedo, mais cedo. Quer dizer que as etapas de desenvolvimento estão a ser bem conseguidas em cada uma das idades. Quer dizer que o treino está adequado. Quer dizer que os miúdos estão a aprender. Quer dizer que eu estou a ter sucesso. E essa é que é a questão. E abordava mais duas questões, sempre problemáticas, que é o problema do treino dos miúdos, se é carpinteiro, se é meio campo. Obviamente que a ideia que dou em termos de ocupação ao campo é que os primeiros anos o treino é basicamente em carpinteiro. Deve ser em carpinteiro. Deve ser em carpinteiro por uma razão. É que os problemas que o
que o Rui Pedro sentiu de falta de reação, epá, não é em meio campo com duas filas paradas, os miúdos a treinar jogadas, epá, que os miúdos vão ser mais rápidos, não é? É sprintar linha final, linha final. E, portanto, os miúdos têm que estar habituados a essa reação desde cedo. Onde é que estão? Perde a posse de bola, corre para trás, ganha a posse de bola, corre para a frente, e essa só pode ser treinando o campo inteiro. E depois vai-se introduzindo naturalmente, os miúdos vão evoluindo os aspectos do treino em meio campo. E eu dou aqui, acentuo, não é que seja assim, mas eu acentuo que metam os putos a jogar campo inteiro o mais cedo possível para ver se eles, além de resolverem os problemas do espaço do campo todo, se eles ganham velocidade. E a velocidade é correr, é impossível ser-se veloz treinando parado. A física aqui também não consegue. A física não resolve o problema de medir a velocidade onde é que está parada. Não consegue. Ainda não conseguiu resolver esse problema. E o outro problema, a seguir, desculpem, que é a questão das fases do jogo. Se primeiro é a defesa ou é o ataque. Mas começa-se para a defesa, obviamente que um miúdo que começa, o que ele quer é a bola. E se houvesse 10 bolas, era uma bola para cada um e era o que eles queriam, que lá saber do resto. Eles querem a bola, querem lançar ao cesto, querem. E, portanto, é preciso resolver esse problema. É preciso ensiná-los a lançar ao cesto. É preciso ensiná-los a driblar. É preciso ensiná-los a passar. É preciso ensiná-los a estar no campo. E, portanto, os aspectos do ataque prevalecem sobre as questões da defesa. Reparem que há aqui um momento onde a questão da defesa ocupa um espaço. Do meu ponto de vista, da experiência que eu tenho, que foi treinar sub-16, eles chegavam ali, pronto, e era preciso, nos primeiros meses, resolver problemas do ataque, e depois era defesa, porque nos últimos 20, 25, 30 anos, e não sei se sempre, as equipas que ganhavam os campeonatos eram as equipas que defendem melhor. Pois é. E quando é que eles aprendem a fazer isso? Há um momento em que nós valorizamos o ataque e a introdução conjugada e ponderada dos aspectos ofensivos e defensivos, e a questão dos defensivos é na medida do que eles já resolvem do ponto de vista ofensivo, e essa complicação vai ajudá-los a atacar melhor, obviamente pondo problemas. Eles não melhoram o ataque se não houver problemas. A defesa está muito próxima. E quando é que ela entra como se costuma dizer, quando é que se põe a carne toda no assador? Aqui não há contemplações. Se os meninos chegam aqui e ainda não sabem atacar bem, então ao menos que defendam bem. Já que não sabem atacar bem, ao menos que e se souberem defender bem, se calhar até aprendem a atacar melhor. Neste momento aqui, eu faço a barreira e digo assim, meus amigos, é tudo para a defesa. Porque a defesa é um elemento essencial para construir alguma vitória. E isto é Basca. E agora, dualidade onda partícula e a dualidade técnico-tática. Mas já agora, João Oliveira, não sei se já foram todos embora, se ainda estão aí alguns, não faço ideia. Estão 48, eu não estou a seguir, o chat nos acurados está. Eu estou, e não há perguntas para já. Estamos todos boquiabertos a ver a ligação da física com o basquete. João, preciso de 30 segundos para resolver uma emergência. Estou a ficar sem bateria e vou ligar isto. Força, tranquilo. Nissar, deixa-me fazer uma pergunta. Enquanto estás aí, deste-me um espaço, eu vou aproveitar o espaço para te colocar uma pergunta. Tu disseste que os físicos colocam sempre 3 perguntas. Colocam sempre perguntas. E, portanto, quando um físico deseja ir à Lua, ele para ir à Lua faz um conjunto de perguntas. Eu diria, será que se nós quisermos que o basquete vá a um campeonato do mundo, ou uns Jogos Olímpicos, ou um campeonato, ou uma fase final de um campeonato europeu, ou outra coisa qualquer, nós poderemos utilizar as mesmas perguntas que os físicos fazem para nos ajudar a encontrar as respostas certas? Sim, as mesmas perguntas, para já, a questão é o aspecto temporal. Logo aqui tens o problema do quando. Quando é que é? Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Pronto, seja o que for. Depois, o problema é como é que tu vais resolver esse problema? Esta é a pergunta. Como é que vais resolver esse problema? Tens que partir da situação atual. Com as situações e a realidade atual, é realista tu construires uma situação que no prazo temporal que definiste, ela vá ter consequência?
é que pode acontecer que pela leitura que faças hoje, e a leitura que faças hoje é muito simples, é medir. Tens que medir. E para medir, eu vou te dizer, para medir, olha, balança de dados antropométricos. É preciso medir atletas, pesar, e os padrões cognitivos e evolutivos. Personalidade, querer, tens malta hoje, com querer para isso. Tu queres, mas o facto de tu quereres é importante, mas é preciso que os atletas queiram. Há gente que queira, há pessoal disponível para isso, há uma equipa de gente, não consegues fazer sozinho, não consegues. Esse foi o problema dos centros de treino, do meu ponto de vista. O problema dos centros de treino era que um universo muito reduzido de pessoas criam. E o resto? O que é que se passa nos clubes? O que é que se passa na arbitragem? O que é que se passa com os outros atletas? O que é que se... Esta questão de concentrar toda a energia num ponto e esperar que ele flore, há projetos com algum grau de sucesso, mas é mais consistente que tu tenhas uma quantidade alargada de coisas a acontecer e dessa quantidade alargada, muito provavelmente surgirá a qualidade que tu precisas para aquilo que tu almejas fazer. E eu acho que esse é o caminho. O caminho é exatamente este, de ter uma quantidade alargada para se poder ter a qualidade desejada. Muito bem, obrigado pela resposta. Então, podes retomar. João, já estou de volta. Vou fazer uma coisa que não se deve fazer, mas que faço com todo o gosto, que é desde já dar os parabéns ao Aniceto. Espero que ele não se deslumbre e que mantenha o grau de brilhante até ao fim. E eu chamava a atenção, porque as coisas a aparecerem em quantidade, já há aqui uma, que é a seguinte: o José Teixeira... Desculpa interromper, Zé Claudio. Aniceto, se puderes, para a partilha para as pessoas verem a tua cara e foram responder às perguntas. Exato. Obrigado. Força. Ora bem, está aqui uma pergunta do José Teixeira. Professor, o que pensa de penalizar um atleta de formação por errar em campo, como desculpa para manter a concentração e a competitividade numa equipa? Eu faço a pergunta, o Aniceto responderá, se assim entender, que ela foge um bocadinho ao âmbito da intervenção do Aniceto, mas pronto. Eu não ouvi a pergunta, sinceramente. Não ouvi. A pergunta é: o que pensa de penalizar um atleta de formação por errar em campo, como desculpa para manter a concentração e a competitividade numa equipe? Isto está para além da física, mas se o Aniceto quiser dar a sua opinião, posso dizer. Penso penalizar um atleta? Porquê castigar um miúdo, penalizar um miúdo, porque ele falha? Eu acho que as questões punitivas são sempre de evitar, e ainda por cima em jovens. Eu acho que há outros processos bem mais, muito provavelmente, bem mais eficazes, que é a questão, por exemplo, e eu ponho isto, foi uma das críticas que tive ao regulamento técnico-pedagógico, porque exatamente retirava ao treinador a possibilidade de intervir. Por exemplo, um atleta não vinha ao treino durante a semana, mas quando chegava ao dia do jogo, para ter o número de atletas que a equipa tinha que ter para competir, ele estava lá. E tinha que jogar como aos outros, porque tinha que ter tempo de jogo. Por exemplo, como é que se ia punir um atleta que não veio treinar enquanto os outros vieram? Quando ele depois chega ao fim do jogo, joga ao fim da semana e é obrigado a jogar porque o treinador tem que o pôr. Eu acho que, por exemplo, o tempo de jogo era uma maneira bem mais salutar de demonstrar aquilo que nós dizemos há bocado, através do trabalho e do mérito, conseguir lugar na equipa, mais do que haver um regulamento técnico-pedagógico a impor que ele jogue, sem saber se ele tem ou não tem, digamos, mérito para pertencer à equipa e para jogar. E isso é o treinador. O treinador é que tem que saber isso e decidir sobre isso. Portanto, sobre estas questões da penalidade aos jogadores, eu acho que há métodos corretivos. Eu, pelo menos, tive treinadores que assim o fizeram e eu só tenho que agradecer, porque sempre que não portei bem, eles souberam corrigir e eu aprendi pela positiva, mais do que penalizar. Obviamente que isto numa fase de formação, quando entramos numa atividade profissional,
as coisas já são um bocadinho diferentes. Muito bem, Aniceto. Já agora, a propósito da penalização, como muitas vezes as penalizações são públicas, pior ainda, porque uma regra básica da pedagogia é que a penalização é em privado, o elogio é público. E os treinadores esquecem-se muitas vezes disto. Obrigado, professor. Nada. O Aniceto, logo no início, pôs aí um tema nas coisas do jogo, falou, imagine-se, em democracia, como é que o jogo pode contribuir para isso. Eu já agora permitia-me perguntar ao Aniceto se ele queria dizer mais alguma coisa sobre isso, porque eu tenho uma posição... A questão da democracia são regras e princípios. No basquete são regras e princípios para todos. Eu, nas diferentes equipas que treinei, tive sempre jogadores mais competentes, mais evoluídos e outros mais atrasados. Existem todas as equipas. E a tendência é para rapidamente nós explorarmos ou pelo menos privilegiarmos aqueles que... e ir fazendo de conta que os que não estão lá também têm lugar. Eu acho isso um bocadinho... Eu nunca fiz isso. As regras eram iguais para todos e todos tinham que cumprir. E quais eram as regras? A regra é chegar a horas? Não. Dentro do campo. A regra é jogador com bola na mão, olha para o cesto. Primeira opção, lançar. Segunda opção, passe para lançamento, se houver alguém. Terceira opção, driblar. E isto era verdade. Para o que driblava melhor, para o que lançava melhor, para o que passava melhor, para o que lançava pior. E depois o problema de saber se o jogador que não lança bem, lança ou não lança, é um problema da consciência. Ele não está proibido de lançar. Ele tem as mesmas oportunidades. O que é que tem que acontecer? A gente voltar outra vez, é a questão da probabilidade. A questão da probabilidade da mecânica quântica é um assunto essencial que tem que se passar para os jogadores. Nós não estamos aqui a falar de incerteza e de probabilidade para parecer bem. Não. Quem tem que perceber a probabilidade é o jogador. E a probabilidade é a percentagem. Quantas vezes lanças? 10. Quantas metes? 1. Estás proibido de lançar? Não. Mas decide. Decide se é bom ou mau naquela situação. E é lindo de ver, em jogos sucessivos, os jogadores a tomarem a consciência de que olha, o resultado, o momento do jogo, com quem estamos a jogar, pá, não tem problema nenhum, eu lanço e falho, não há problema. Um jogo decisivo, está encostado, é um problema e é ele que decide não lançar. Não é o treinador que diz, não lances. Não. Tu vais lançar. Vais. Se quiseres lançar, lanças. Qual é as consequências disso? Epá, vamos ver. E ele começa a tomar consciência disso. É a melhor forma. E isto é a questão da democracia. A democracia não é dizer se quer-se democrático, não lanças. Não. A democracia é dizer, todos lançam. Agora, vejam lá. Vamos à segunda parte. Por isso é que aquela introdução, no início, da inteligência, do pensar e da consciência, é aqui. É aqui porque depois, naturalmente, é preciso saber, em cada momento, se lança ou se não lança. E, portanto, a democracia não é uma questão de serem todos iguais na hora do lanche. É serem todos iguais dentro do campo. É agarrar a bola e dizer assim, agora contra-ataque. Como eu vi alguns treinadores das nossas seleções, qual é o base? Contra-ataque, bola no base. Não. Em sub-14 e sub-16, agarras a bola, não tem dribla. É grande, é pequeno, é gordo, é magro, dribla bem, dribla mal, não quer saber. Só não driblas se tiveres pressão ou se não conseguires driblar. Então passa. Mas o problema não é o contra-ataque. Sempre defendi isto. Não é primeiro passo de contra-ataque, que era um passo para o lado. Não, o primeiro passo para o contra-ataque é para a frente. Como é que a gente quer chegar? Primeiro que os outros passando a bola para o lado. Não, tem que passar para a frente. Isso não passa dribla. Se puder. Portanto, estes conceitos são iguais para todos. Todos driblam, todos lançam, todos passam. Agora, é preciso depois criar condições objetivas de análise e de autoavaliação, que é essa responsabilidade que o treinador dá aos jogadores. Eu, as experiências que tive, foram magníficas. Foram magníficas porque os jogadores, havia jogadores que não lançavam porque sabiam que não iam ter êxito. A probabilidade que eles tinham de meter era baixa e, portanto, não arriscavam a prejudicar a equipa com o seu lançamento. E isto era consciência. Eu, no balneário, várias vezes assinalava isso. O João não lançou, eu estou a dizer o João porque era o João, por exemplo, era um caso concreto. O João não lançou e bem, mas não lançou em consciência.
Mas se ele quisesse lançar, quem é que ia ao ressalto? Quem é que ia ajudar o João? Eras tu e tu. Estavas lá, não estavas. Então devias ter estado. Era lá que tinhas de estar. Se ele lançasse, era lá que tinhas de estar. Ficaste para trás, não correste. Portanto, estas correções no sentido da democracia. A democracia é vivida na equipa onde todos têm as mesmas oportunidades. Muito bem, Aniceto. E já agora, se me é permitido, eu acrescentaria que treinadores que não treinem em ambiente democrático não têm futuro em sociedades democráticas. Ponto final, porque os miúdos não vão pura e simplesmente aceitar isso. Talvez fazer mais uma pergunta. Agora já a malta já se soltou, aparecem algumas. Vou selecionar uma aqui da Elizabeth Ferreira. Acha possível que em escalões sub-16, 18 é possível partir o lançamento para o ensino de correção do lançamento com sucesso? Partir o lançamento? Que eu entendo é dividi-lo nas suas partes. Pela maneira como está escrito, parece ser assim o que a Elizabeth quer dizer. Talvez ela possa esclarecer. Bem, para mim, eu vou talvez compartilhar a tela. Eu aqui tenho aqui algumas questões. Uma delas, por exemplo, é esta aqui. Situação fora da área de lançamento, porque o meu processo de introduzir o jogo é o seguinte. Repare, quando chegamos ao 5 contra 5, nós temos cerca de 24 opções. Quanto eu, ainda há mais algumas secundárias. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Se um atleta nos 5 contra 5 pode ter 24 opções de decisão, e ele não resolve as duas primeiras, as 4, naquilo que são ambientes de... ele sozinho com a bola. Ele sozinho com a bola, num campo inteiro, que é o espaço total, ele pode estar na tabela oposta para aquela que está a atacar. E esse atleta não pode ser proibido de lançar. Quantas vezes nós já vimos lançamentos ditos costa a costa e a bola entrar? É o problema da probabilidade. Esse é que é o problema. Ele é aqui que percebe que lançar de um cesto para o outro tem menos probabilidade de ter sucesso do que se driblar e lá lançar lá de baixo. Ele tem que perceber isto. E isto é essencial para as decisões que ele tem que tomar. Essa questão do lançamento, este problema do lançamento, do meu ponto de vista, tem a ver com várias coisas. Tem a ver com a idade, com a força do atleta, com a sua capacidade de pegar na bola, que é um dos problemas. Um dos problemas é a inadequação do material, o tamanho das bolas, a altura das tabelas para os miúdos. Os treinos de mini-basket e os jogos de mini-basket serem feitos sem referências. Reparem se nós acentuámos o problema do onde nos primeiros anos. Grande parte dos jogos de mini-basket não tem linhas, mas é relativamente às linhas laterais, mas quais? Não estão lá? Eu vejo muitos... Agora pergunta-se assim, então, mas não se faz os encontros de mini-basket? Sim, é melhor fazer sem linhas do que não fazer. Mas o ideal seria que os jogos de mini-basket ao menos tivessem linhas, que é para os putos saber quando é que saem de campo. É básico, não é? Porque senão nunca se saberão referenciar bem dentro do espaço. Mas, portanto, este problema do onde é que está para lançar é decisivo. A distância que ele tem do cesto e da capacidade que tem de ter sucesso. E esta medida começa muito cedo. E, portanto, partir o lançamento. Antes de partir o lançamento, que é como é que ele se faz, é onde é que está? É para lançar ou não é? Está em área de lançamento. Reparem que eu ensino aqui do jogo. A primeira é fora da área de lançamento. E a segunda é em área de lançamento. Fora da área de lançamento com probabilidade reduzida. Em área de lançamento com a probabilidade normal. Entra ou não entra. É a percentagem dele. E, portanto, a questão do lançamento é um problema de onde é que está. A seguir é um problema de quando lançar. É um problema decisivo relativamente ao lançamento. Quando lançar, pode ter toda a confiança do mundo. Pode falhar, como pode meter. Há condições para ir à salto ofensivo, há condições para fazer a recuperação defensiva. Portanto, o problema do quando lançar até é o problema do tempo. São 23 segundos, falta um segundo, alguém tem que lançar de qualquer maneira. Obviamente. Que essa é mais uma questão. E depois, o como do lançamento. Bem, agora não vamos estar aqui a dizer que o lançamento começa nos pés. É decidido na cabeça e mecanicamente começa nos pés. O equilíbrio, o problema, como é que se pode partir? Repare que... Como é que se pode partir este lançamento? Como é que se pode partir isto?
Isto não se parte do ponto de vista, isto é um movimento contínuo, desde a ponta do pé até à ponta do dedo. A cabeça decidiu e o resto é isto. O que é que se parte no lançamento? O que se parte no lançamento é, anteriormente decidi lançar. Onde está e quando é que faz o lançamento. Depois do lançamento feito, aqui é biomecânica, aqui é física pura e dura, não tem mais nada para saber. Depois da bola ter saído, entrou ou não entrou? Então é consciência, é outra vez cabeça. Será que vou voltar a lançar naquelas circunstâncias ou não? Portanto, o lançamento, não sei o que é que se entende por partir o lançamento. O lançamento, do ponto de vista mecânico, é uma ação contínua. É uma ação contínua que começa aqui e acaba ali. E estas rótulazinhas todas estão envolvidas no lançamento. Exatamente, muito bem. Por mim, esclarecido. Espero que a Elizabeth também esteja esclarecida. Eu não sei como é que estamos com o tempo, o que é que ainda falta o Aniceto dizer, o que é para eu também gerir mais pergunta ou menos pergunta, porque está aqui uma... Eu diria aqui alguns aspectos que têm a ver com a questão do ensino do jogo. Okay. A questão do ensino do jogo, naturalmente que eu digo aos meus jogadores qual a ocupação final, uma visão geral. E ocupo o terreno com os 5 jogadores e digo, nós havemos de chegar aqui. Muito bem. A partir daqui, nós começamos com 1 contra 0, 2 contra 0 e começamos a introduzir progressivamente as combinações táticas possíveis entre cada um dos jogadores. Reparem aqui. No 1 contra 0, lançamento e drible. No 2 contra 0, lançamento, passo para lançamento e drible. Esta é a ordem pelo qual todos os jogadores se regem. Todos os jogadores, está acordado, seguem esta regra. Em área de lançamento, prioridade é lançar. Segundo, é passar para alguém que vai lançar, que está sozinho. Então, se eu estou numa posição para lançar e há um que está melhor do que eu, é passar-lhe a bola a ele. É elementar. Lançar, passar para lançar e driblar é a sequência no cérebro para tomar a decisão. E agora, quando vamos para as combinações táticas, dizemos assim, então agora vamos para a tática. Vamos. Então esquecemos isso. Não. Aquele elemento é o primeiro elemento da tática. Está ali, dualidade onda-partícula, dualidade técnica e tática. A técnica individual, lançamento, passe e drible, não são subtraídas do jogo a favor da tática. Não é a tática que diz, não, agora tens que passar para ali. Não. Ele, quando vai começar a fazer 2 contra 0, ou 3 contra 0, na hipótese 2 contra 0, a primeira hipótese é lançamento, passe para lançamento e drible do jogador que tem a bola. Técnica. E pode depois combinar com o outro jogador, 2 contra 0, aclaramento ao corte nas costas, passe e corte, passe e bloqueio direto, passe e vai buscar a bola à mão. Não interessa se gostamos ou não gostamos do movimento. É possível. São movimentos possíveis. Entre 2 jogadores, estas combinações táticas são possíveis. Mas a técnica individual que o jogador tem a bola na mão. O jogador que tem a bola na mão é que decide. Lança ou passa para lançamento ou dribla. E tem essas hipóteses, mais estas hipóteses. Portanto, por isso é que ele tem 11 opções. Agora, reparem, quando chegar ao 5x5 tem 24, se ele não consolida 11, 17, 22, 24, à medida que os protagonistas vão entrando e ele vai percebendo. O pior que há no 2 contra 0 é ele deixar de fazer 1 contra 0. É o que eu dizia aos meus jogadores. Vocês sabem o que é pior de tudo? O pior de tudo é meter uma ajuda e vocês esquecerem-se daquilo que faziam. No 1 contra 0, o que é que fazias? No 2 contra 0, vais deixar de olhar o cesto. Vais deixar de atacar o cesto. Só porque tens um companheiro para quê? Para lhe passar a bola. Não. Passas se eles estiverem em melhores condições. Se não, portanto, há uma permanência, há um somatório. A questão do bloqueio indireto é com 3 jogadores. Não é possível fazer bloqueio indireto se não há mais do que um jogador. Portanto, o pior no 3 contra 3, ou no 3 contra 2, ou no 3 contra 0, 3 jogadores, é ele deixar de fazer o que já fazia com 2. É ele deixar de fazer o que já fazia sozinho. Portanto, o lançamento, o passo para o lançamento é possível, o passo e corte, o aclaramento, quer para o lado esquerdo, quer para o lado direito, é possível, mais o bloqueio indireto. E o atleta começa a perceber que isto é uma lógica crescente de introdução de combinações táticas, não são táticas, são combinações táticas. Há uma introdução crescente de complexidade do jogo
E há aspectos que se treinam em determinados momentos, por exemplo, no 3 contra 3, o bloqueio indireto não é possível fazer. Introduz agora. Já tem mais uma opção. Tinha as opções de 2 contra 2, agora tem mais uma no 3 contra 3. A consolidação, a coerência, que é no primeiro dia disse ao jogador, lançamento, passo para lançamento, quando chegar ao 5 contra 5, estou a dizer a mesma coisa. E ele acredita. E diz, epá, este gajo não é burro. Disse-me uma coisa no primeiro dia. E hoje ainda está a insistir comigo. Cada vez que eu agarro a bola em área de lançamento, tenho que olhar o cesto, tenho que ver se alguém está livre para ele passar a bola. E se nada disto acontecer, eu posso entrar em drible ou para o lado direito ou para o lado esquerdo e logo se vê o que é que isto vai dar. Portanto, atenção, quando digo logo se vê, é que eles atingem maturidade, depois sabem o que é que vão fazer e sabem quando é que vão penetrar ou não penetrar. Portanto, a construção do jogo não tem a ver com sistemas táticos. Tem a ver com a introdução progressiva de combinações táticas de acordo com o número de jogadores até chegar ao 5 contra 5. Se quiserem, num campo qualquer, com 5 minutos, a gente explica. Aliás, fizemos cursos no ano 2000 a dizer isto exatamente. E, aliás, também não valorizaram a questão do onde, do quando e do como, porque acharam que isso era assim. Esqueceram-se que é as perguntas que fazem os físicos quando fazem bomba atómica. É as perguntas que eles fazem. É essa. Quando o núcleo do átomo se desintegra, o que é que acontece? Pá, vai tudo para o ar. Mas não sabemos bem, então vamos experimentar. Pois, então vamos lá experimentar. Pois, e foi assim, até chegarem à conclusão que aquilo. Portanto, esta questão é esta e outra questão que tem a ver com aquilo que é a importância no jogo. O jogador com bola é o jogador mais importante. E os outros dão-lhe espaço, dão-lhe linhas de passe, dão-lhe bloqueios a ele ou aos outros e dão saídas de emergência. Quando aquilo não dá nada, vão lá buscar a bola à mão. Olha, pá, quando não der mais nada, vai lá buscar a bola e derrascam. Mas enquanto o jogador com bola tiver soluções, não lhe compliquem a vida. O jogador mais importante é o jogador com bola. E toda a gente sabe que isso é democrático, porque quando o jogador menos apto tiver a bola na mão, ele é o jogador mais importante. É ele o jogador mais importante. Tem que lhe dar espaço. E ainda mais, porque se ele é menos competente, tem que lhe dar mais bloqueio, tem que lhe dar mais capacidade para ele, porque ele não tem a capacidade que os outros têm. E, portanto, esta questão do dar é muito importante. A única coisa que os jogadores que não têm bola recebem é a bola quando o jogador que tem bola lhe decide passar. Só recebem a bola. De resto, só dão. Dão espaço, dão hipóteses ao jogador com bola para fazer coisas. E, portanto, estes princípios são princípios que eu tenho para mim que resultam porque os atletas aderem de uma forma espontânea. E gostam. E querem. Porque são eles que decidem o jogo. Eu queria falar um bocadinho sobre esta questão da dualidade da técnica e da tática. Eu não sei se... Força, que isso é importante, é importante esse conceito que vais partilhar agora. Vou falar um bocadinho sobre isto. Houve duas experiências nucleares na mecânica quântica. É o efeito fotoelétrico e a dupla fenda. Por acaso, Einstein recebeu o único prémio Nobel, não foi por causa da teoria da relatividade, foi por causa do efeito fotoelétrico. Foi ele, e não foi ele que fez a experiência. Mas quem fez a experiência não retirou a devida conclusão e foi ele que pô-la com o sentido físico que tinha que ter. O que é o efeito fotoelétrico? Quando as ondas incidem sobre uma placa metálica, saem eletrões. Isto é, esta questão da dualidade, a dualidade onda-partícula é uma questão real da matéria, é mesmo assim. Faz-se incidir ondas sobre um material e saem eletrões que são partículas. Mas como é que é isso? Então o Einstein veio dizer, desculpa lá, isto tem que se explicar de alguma maneira. Quer dizer que as ondas têm comportamentos de partículas porque só batendo uma partícula batendo ali é que a outra salta. E, portanto, também tem que haver partículas. Primeira conclusão, que eles não conseguiam chegar. Mas o efeito da dupla fenda foi ao contrário. Projeta-se daqui, estão a ver ali duas fendas e estão a ver ali um espectro, chama-se aquilo um espectro. Um espectro é uma maneira como as ondas se repercutem, portanto, este espectro de interferência. A luz entra por aqui e só devia de haver ali dois risquinhos, que é os dois buracos que estão aqui. Mas não. Estão vários risquinhos. Quer dizer que isto é uma onda. Os fotões são partículas. Eu injeto partículas e recebo ondas. Aqui injeto ondas e saem partículas. Aqui
injete partículas e saem ondas. E mais, pior do que isso, fizeram a experiência com um eletrão. Uma partícula única. Aqui até podiam ser muitas e elas distribuírem-se por ali. Um eletrão. Isolaram um eletrão e projetaram um eletrão. E qual foi o espectro de interferência que se teve? De uma onda. Isto é a dualidade onda-partícula, é dos fenómenos novos que a mecânica quântica trouxe e que é real, factual, isto não é magia. É assim. E, portanto, esta dualidade onda-partícula, aquilo que eu acho que é a correspondência é a dualidade da técnica e da tática, que é aquela história da tática individual. Aquela história que quem separa a técnica da tática e depois tem que a juntar à força, neste basquete, que é este basquete a pensar, não existe. A técnica individual está presente na tática. E, portanto, aquilo que eu digo da dualidade técnica-tática existe na física, que é a dualidade da partícula-onda demonstrada por aqueles dois experimentos que ali estão. Portanto, o basquete tem em si mesmo as partículas e as ondas, as partículas são os jogadores. É o que eu digo aqui, a bola é um elemento diferente. Os jogadores são partículas com energia própria, mas também são ondas. São ondas que transmitem emoção. A equipa é uma onda. A equipa é um todo, é uma onda. Mas de vez em quando também tem os seus constituintes, cada um dos seus jogadores. Portanto, a individualidade e a coletividade existem em simultâneo. A técnica e a tática existem em simultâneo. E vocês sabem o que é que os físicos fizeram? Os físicos, para esta questão, inventaram uma palavra que é onda ou partícula, ou partícula e onda. Nada. O que eles disseram é há ondas e partículas. E há fenómenos onde as duas coexistem. Meus amigos, no basquete é isso mesmo. O que se passa é que aqui a técnica e a tática fundem-se no mesmo momento para resolver um problema que é meter a bola no cesto. E ninguém sabe o que é que os jogadores vão fazer. 5 jogadores lá dentro com 24 opções, o treinador não sabe qual é que eles vão optar. O que sabe, qual é o papel do treinador, é elevar a probabilidade de que o que vai acontecer dê certo. E esse é o papel do treino. O papel do treinador é este. A elevação do trabalho do treinador é promover o raciocínio para a melhor decisão, porque há opções. A elevação do trabalho do treinador é aumentar a probabilidade de acontecer a melhor opção. Qual é a melhor opção? Depende de jogo para jogo, depende da defesa, depende disto, depende daquilo, depende do estado de espírito da equipe internamente. Qual é a melhor opção? Naquele momento, compete ao treinador trabalhar isto, aumentar a probabilidade para que aconteça a melhor opção. Isto é mecânica quântica, probabilidade. A elevação do trabalho do treinador é aumentar a probabilidade de acontecer o que previu para toda a equipa. Não é para os jogadores, é para a equipa. A elevação do trabalho do treinador é aumentar a probabilidade de acontecer o que cada jogador previu para si mesmo. Satisfazer as necessidades de cada jogador, as expectativas que ele tem relativamente à sua participação na equipa. A elevação do trabalho do treinador é que estas previsões coexistem no espaço-tempo e no mesmo universo, dentro do campo, dentro do treino. Todos estes acontecimentos estão a acontecer ao mesmo tempo e estamos sempre a escolher as melhores opções. Esse é o papel do treinador. Se o treinador, em vez de responder a isto, vai perguntar qual é a jogada que está a fazer os Houston Rockets para fazer na equipa dele e está preocupadíssimo que não tem um 5 igual ao dos Houston Rockets e então a jogada já não dá bem, pá, desculpem lá, estamos a falar de mundos diferentes, coisas muito, muito diferentes. Eu só diria o seguinte: este determinismo calha muito bem com os sistemas táticos. Os sistemas táticos determinam. Quando a bola estiver aqui, passas para ali e vais para aqui. Isto é mecânica newtoniana. Os fundamentos e princípios das 24 opções é mecânica quântica, dualidade partícula-onda, incerteza e probabilidade. Isto são dados da mecânica quântica. Vão a qualquer livro de física, é lá isto que está. Isto existe no basquete. Abraço. Muito bem, Niceto. Agora, deixa eu beber água. Deixa eu beber água. Enquanto vais beber água, eu coloco-te aqui. Já quando conversamos da última vez, estás à vontade, tens o tempo todo. Eu percebo a pressão de querer falar. Bom, João, há aí uma outra pergunta interessante. Então faz a tua pergunta, coloca a pergunta.
E eu depois falo. Espero que ainda alguém esteja a ouvir. Isso é que eu espero. Antes da pergunta, só uma pequena brincadeira por causa da separação da técnica e da tática. Os meus alunos na faculdade sabiam muito bem que se fizessem essa separação estavam na antecâmara dos fundos. Quem separasse técnica e tática estava na iminência de chumbar na disciplina. Ora bem. Parece que estávamos a pensar os dois a mesma coisa, José Curado. Parece que estávamos a pensar a mesma coisa. Exatamente. A pergunta que é esta. A pergunta é, o que pensa sobre um miúdo sem força para lançar ao cesto, se deve lançar com as duas mãos? E o autor da pergunta, que é o José Oliveira, diz que é uma questão física. Bem, eu acho que sim. Eu acho que essa é óbvio, não é? Não, o que é que vamos fazer a uma criança que não tem força para chegar lá? Vamos privá-la de lançar quando o lançamento é o ex-libris do jogo? E a alternativa é que ele o faça com as duas mãos. Eu acho que há de haver um momento onde se faz o transfer para o lançamento correto. Permites-me? Desculpa, força. Este tipo de perguntas surge bastante. E lá atrás há um outro que era do mesmo tipo de preocupações, que era o miúdo que aos 8 anos lança completamente fora dos padrões tradicionais, mas tem um nível de sucesso grande para a idade. E eu quando fazia formação, os professores de educação física, eu fazia muito essa pergunta. O professor tem lá um miúdo, lança não sei o quê, torce as mãos. Eu só lhe dizia, o que é que esse miúdo quer do Vasco? Quer ser uma grande vedeta lá no futuro ou quer pura e simplesmente divertir-se? Deixa-o divertir-se, que é a questão da bocadinho também. Eles têm que ter. Portanto, se a solução é lançar com as duas mãos, lança com as duas mãos, ponto final. Força, João. Eu aqui ia puxar aqui duas questões. A questão que a primeira, não sei se o Aniceto está a partilhar, não sei se queres falar. Não. Eu só estava aqui porque tinha aqui algumas questões relacionadas com o lançamento e lembrar que o lançamento, uma das questões do lançamento, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é exatamente a primeira lei de Newton. Claro. A primeira lei de Newton é o que diz que qualquer corpo em movimento ou em repouso só é alterado com a aplicação de uma força. Portanto, o basquete altera o movimento com a paragem. E a paragem é exatamente o equilíbrio para poder fazer esse tipo. O lançamento. O repouso é considerado o equilíbrio. Aquele momento instantâneo em que o atleta se equilibra para fazer o lançamento é um momento de repouso. E isto é fundamental, é cruzado. E repare o que é que está aqui de física. Os conceitos de centro de gravidade, base de sustentação, equilíbrio para lançar, para passar, o equilíbrio. O que é que eu reparo relativamente é o fascínio. As equipas com que eu treinei, invariavelmente, acabavam o treino, iam todos para a linha de meio campo, mandar aquelas pedradas para a tabela. E eu cansava-me de lhes dizer que isso não era útil, apesar da probabilidade, o fascínio que eles tinham. Porque durante o treino tinham que fazer os lançamentos nos sítios que era conveniente fazer. Quando acabava o treino, paravam todos para a linha lateral e toca de pedrada na tabela, claro, tinha que vir eu um bocado, mas para quê? Para que é isso? Mas era incapaz, fui incapaz ao longo do tempo de evitar que todos, ou a maioria, não tivessem este momento de devaneio, que é lançar a bola de sítios onde são... Mas é uma questão inevitável. Eu diria que é um exercício que eles têm de expectativa. E pronto, eu relativamente à questão da distância e a questão do lançamento, acho que efetivamente é um problema de consciência e pronto. E os meus atletas, eu vou dizer assim, com pena minha, no final do treino eram um pouco conscientes. Podiam continuar a treinar dos sítios que iam lançar no jogo? Não, senhor. Iam fazer aquilo que lhes apetecia. Pronto. Também era o recreio, também era um escape. Estavam uma hora e meia a fazer aquilo que o treinador achava que deviam fazer, depois achavam eles que, a partir de determinada altura, deviam fazer aquilo que lhes apetecia. Muito bem, pronto. Eu contrariava, naturalmente, mas sem sucesso. Era isto que acontecia, invariavelmente.
Um outro aspecto que eu tenho visto alguns treinadores é copiar o modelo, o estilo de lançamento de alguns grandes lançadores para os meninos. Agora a ideia da rotação da anca, a ideia do não sei quê, porque vem o Steve Curry fazer aqueles lançamentos e a rodar. Uma coisa é o Stephen Curry tem aquela capacidade para lançar e aquele estilo. Porquê? Porque provavelmente quando era menino lançou como devia de lançar. E foi capaz de ir introduzindo variáveis no seu lançamento que hoje lança como lhe apetece e de qualquer maneira. Mas, digamos, fazer repercutir estas imagens na cabeça dos meninos e entender que é como o Steve Curry que se lança, é que eles têm que lançar hoje, quando são pequeninos, eu acho que o treinador aí tem que intervir. Eles têm que lançar como devem lançar, para um dia lançar como o Steve Curry. É um processo. Não é distinguir aqui fins e meios. O fim é lançar e meter a bola no cesto. Se é como o Steve Curry, não interessa. É lançar e meter com o estilo próprio dele. Se ele quer copiar o do Stephen Curry, muito bem. Mas para lá chegar tem que fazer as coisas certas hoje. Isso é o papel do treinador. Mais. Eu também queria dizer que estamos aqui a falar de ciências e é só ciências exatas? Não. Eu queria dizer que no basquetebol é muito importante as humanidades, as línguas, a comunicação, as relações interpessoais, o marketing, a publicidade, tudo isto é importante para o basquete. As ciências humanas, a psicologia, a sociologia, a antropologia, e se quiserem, juntem para aqui, seja tudo o que seja saber, é importante para juntar ao saber específico do basquetebol. E que o basquetebol tem muito de aplicação daquilo que é a física, tem essencialmente o seu método científico, a maneira como faz as perguntas, o medir. O medir é medir. Mede-se a física quântica com um espectrómetro de massa. Mede-se os atletas medindo as suas capacidades, medindo a maneira como se vão revelando nas suas qualidades e que nós, naturalmente, temos que os entender e dar resposta. Mas o método utilizado na física é perfeitamente adequado aos métodos para se utilizar no basquetebol, para se conseguir conduzir os processos, no fundo, como a física tem conduzido, com algum sucesso, acho eu, da maneira como ela nos tem dado o conforto que tem dado e as possibilidades que nós temos hoje de tecnologia, que é quase inimaginável há 40, 50 anos atrás. Portanto, eu diria que o sucesso da física não deve ser desprezado no basquetebol e devemos olhar para essas ciências como meios não só mas aplicar no concreto aquilo que eles fazem, a maneira como fazem. Muito obrigado, Aniceto. Já agora, a propósito da importância das outras ciências, uma coisa que o Aniceto disse há bocadinho foi: o jogador com bola é o jogador mais importante. Há quem se dedica a abordar esta questão na perspectiva da liderança e fala da microliderança, que é exatamente uma das conclusões é das coisas mais difíceis nas equipas, é fazer perceber todos os jogadores que aquele que tem a bola na mão não é o líder da equipa, mas naquele momento é o líder e, portanto, é um processo de microliderança que é muito difícil de desenvolver, mas muito atraente. João, não sei, a gestão do tempo. Estamos bem de tempo, diz. Estamos a ouvir aqui o miar do teu gato, pá. Eu então, se diz conta dele. Humberto. Ele está comigo desligado, Aniceto. Está bem. Então, partindo para si que há algum tempo de introduzir aqui 2 ou 3 questões, já que elas foram abordadas relativamente... Deixa-me dizer uma coisa. Tu é que mandas. Não, é só para dizer isto. Sobre isto, se for matéria complexa, se for qualquer coisa inatingível, se for... eu acho que Ideias para o Basquetebol está disponível para enviar a informação que for precisa, para complementar, para o que os treinadores precisarem, para compreenderem um bocadinho melhor esta forma bizarra de ver o jogo. Mas pronto, também quero dizer acerca da física o seguinte: eu funcionei um bocadinho como físico teórico. O que é o físico teórico? O físico teórico é um físico que tem uma ideia, mas que ainda não está comprovada. E, portanto, mais tarde, por exemplo, a questão
da mudança de direção da luz. O Einstein disse que isso ia acontecer. E só cerca de 12, 14 anos mais tarde é que se veio a comprovar isso, com uma observação do eclipse que vocês ouviram falar no Brasil, na Ilha do Príncipe, e houve um senhor que foi lá fazer as medições e que chegou à conclusão que ele tinha razão. E ele tinha dado essa ideia, ele disse, isto vai acontecer assim, mas nunca ninguém tinha visto. Esta maneira de ver o basquete, eu tinha absoluta necessidade de experimentá-la. E foi por isso que fui ser treinador de crianças, fui ser treinador de miúdos. Disse, não, eu quero saber se a maneira como penso, se isto dá ou não dá resultado, porque se não der, eu estou a pensar mal. E foi assim que fui treinar. E fui treinar, experimentar isto. E não, digamos que, para mim, comprovei que aquilo que eu tinha pensado não era estúpido todo. É isto. Eu queria explorar esta ideia, tinha aqui 3 ou 4, mas não vou explorar, vou exatamente para aqui. Aniceto, pelo aquilo que eu conheço, tu tens 2 experiências concretas muito interessantes, com equipas ligeiramente diferentes em termos de desenvolvimento, em termos de níveis de desenvolvimento. Uma no Sangalhos e uma no Iliabo. Para quem não sabe, o Aniceto foi no escalão de sub-16, nas duas equipas, campeão nacional. Portanto, esta forma de ver o jogo, através da física, também dá resultados. Também deu resultados, deu em 2 sítios diferentes e deu em clubes ditos normais, estamos a falar de clubes internacionais, entre aspas. Aniceto, essas 2 realidades, porque eu percebi, foram ligeiramente diferentes. O nível dos jogadores como tu tinhas no Sangalhos, era o ponto de partida, digamos assim, era diferente nos 2 lados. No entanto, conseguiste, digamos, os resultados idênticos, ser campeão nacional dos 2 lados. O que é que aconteceu, nomeadamente na experiência em que o nível era mais fraco? Como é que conseguiste acelerar esse processo de desenvolvimento? Essa é que é a questão. Digamos que, vamos lá ver, por isso é que aqueles slides que estão ali, deixa-me compartilhar, eu vou voltar aqui. Por isso é que os meios disponíveis que estão aqui, estes meios, não são... Os treinadores têm 3 a 4 dias de semana para treinar. E às vezes têm carpinteiro 2 ou 2 vezes e meia. Têm que selecionar muito bem para rentabilizar aquele tempo, para que os seus atletas... Para cada treino tem que se ver cavalgar. Nós temos que ver que eles entram do treino num estádio e saem do treino noutro estádio, porque se não for assim, é muito difícil conseguir... Eu queria dizer também, além disso, outra coisa. Não é preciso juntar às 2 equipas que foram campeões nacionais um trabalho que foi feito no Beira-Mar, com uma equipa... Essa, do meu ponto de vista, foi a base de tudo isto. Porque nós tínhamos 3 treinos por semana e tínhamos campo inteiro 20 minutos por semana. 20 minutos tínhamos campo inteiro. E de resto, treinávamos no canto do pavilhão, porque eram muitos e era assim. E foi assim um ano inteiro. Aqueles atletas aturaram nestas condições um ano inteiro. Aturaram literalmente o ano inteiro. E eu dei... Aquilo que eu pedi ao Beira-Mar, na altura, quando acabou o treino, foi: ao menos deem-me um campo para treinar. Se me derem um campo para treinar, eu já fico contente. Arranjem-me um campo para treinar, faz favor. Um campo, pronto. E não foi possível. E essa foi a razão porque eu saí do Beira-Mar. Saí do Beira-Mar e fui treinar o Iliabo, porque o Iliabo dava-me um campo para treinar. Dava-me um campo e eu disse: eu só quero um campo para treinar. Sim, senhor. Qual é? Tenho aqui um campo para treinar. Muito bem. Pronto. Então é isso que eu quero. Quero um campo para treinar. E o tempo que havia para treinar, a seleção dos conteúdos e as coisas que é para dar são fundamentais. São fundamentais. Não interessa agora. São fundamentais. E, portanto, aquele tempo, rentabilizar aquele tempo, ter uma noção de economia, de economia de esforço, de economia de energias, de motivação aos miúdos, para que os miúdos, cada vez que acabam um treino, queiram vir treinar no treino seguinte. Tudo isto é que, penso eu, é o segredo para... As 2 equipas, a equipa do Sangalhos, apesar de ser filhos de miúdos, cujo basquete informal estava lá todo, os miúdos lançavam, driblavam, passavam, estava tudo lá. O primeiro jogo foi no Galitos, perderam por 28 pontos. Eu esfreguei as mãos de contente. Porreiro. Olha, baixam as orelhas,
vêm treinar impecáveis. Essa equipa, no primeiro jogo, perdeu por 28 pontos no Galitos. O trabalho que foi feito foi chegar à fase final e ser campeão nacional. Vejam bem a diferença. O que é que esses atletas evoluíram? Muito. Porquê? Porque otimizaram-se os treinos, escolheram-se conteúdos, introduziram-se aspectos que eram aqueles que era preciso treinar. Isso é nuclear para o treinador. Na equipa do Iliabo foi completamente diferente. Os miúdos não tinham o basquete informal, não tinham as capacidades técnicas que tinham os jogadores sangados. Foi preciso vir mais atrás. Foi preciso, e não é só isso, foi preciso vir cá atrás, como foi preciso tirar alguns vícios. E pior, eu no Iliabo demorei um mês para conseguir dar um treino inteiro. Porque eles entravam no treino como vinham do pátio da escola. E aquilo era a continuidade do pátio da escola. Chegavam lá, era fazer o que queriam, o que lhes apetecia e o resto é conversa. Eu demorei um mês, é literalmente assim, foi um mês a tirar treinos para o lixo, porque só no último dia do mês, no último treino do mês, é que o treino começou e acabou sem eu mandar uns berros aos gajos, corrigir isto, comportamentos, não sabiam estar no treino, não acatavam, faziam o que lhes apeteciam, pontapé na bola, porrada com os colegas. Este era o ambiente. Foi um mês para pôr aqueles miúdos a treinar. E depois o que treinar. E isto para mim, digamos que foi bem exemplar. E porquê? Porque o basquete que se ia dando era deste tipo. E eles foram levantando as orelhitas e foram tendo alguns sucessos pontuais, foram tendo aumentadas as suas capacidades e foram se motivando e foram acatando e foram acreditando e passaram a vir para o treino para vir treinar. E isso foi decisivo. E nesse ano, a equipa de Sangalhos, a equipa do Iliabo, foi à fase final e foi campeã nacional. Mas eu penso que os ingredientes são estes. E foi com aquele basquete que eu lhe tenho, aquilo que vos disse, foi aquilo que eu fiz. Foi assim, falem com os miúdos, o que é que foi feito? Foi isto, não foi mais nada. Nós introduzimos a zona nos putos dos cadetes do Iliabo um mês antes da fase final. Introduzimos a zona para atacar contra a zona. Não era para defender a zona. Nós não defendíamos zona. Só defendíamos homem a homem. O problema é que havia equipas... Eu fui analisar as equipas que iam estar na fase final connosco e vi que elas também defendiam zona. Disse, vamos meter a zona. Pois vão. Porque os putos eram lançadores. Os putos eram todos pequenitos, mas aquilo atiravam a bola e a bola entrava. Treinava-se muito lançamento. Disse, vamos meter zona. E os putos... O que é que tivemos que fazer? No último mês tive que meter defesa-zona para poder treinar contra a defesa-zona. Isto em cadetes. Porque os miúdos só faziam homem-homem. É para vos dar uma ideia da escolha, das opções. A fase final são 3 equipas. 2 equipas nós preparámos 2 jogos. O com o Porto e com o Queluz. Preparámos os jogos como se prepara os jogos de profissionais. Como o professor Curado preparava os jogos quando eu fui o jogador dele da seleção. Como o professor Jorge Araújo. Como o Adriano Baganha. Preparei os jogos daqueles miúdos como profissionais. Os 2 jogos ganhámos. O jogo que não preparámos, perdemos por 27 na fase final. Os miúdos estavam tão agarrados já à informação que era dada e à eficácia dessa informação, e que no dia em que no jogo não houve preparação do jogo, estavam perdidos dentro de campo. E eu vi, isto é um erro. Eu não sei se... Mas foi assim, foi literalmente assim. Os 2 jogos, nós decidimos preparar 2 jogos. É muito difícil preparar os 3, como sabem, numa fase final. Preparar os 3, eu digo, eu preparo os 3, não preparo nenhum. Preparo um só, fico dramático. Preparo 2, olha, dou este de borla. Dou este de borla, 27 pontos, vão lá ver os resultados. Perdemos contra a equipa. Porquê? Porque os miúdos já não se sentiram amparados, não se sentiram aconchegados por aquilo que era a preparação do jogo, por aquilo que era alguma antecipação relativamente a coisas que podiam acontecer e as decisões que eles tinham que tomar. Foi uma experiência que eu tive e que me diz assim, não sei se é bom preparar os jogos, não é bom preparar nada, ou então preparar tudo, mas estamos a falar de miúdos, não estamos a falar de profissionais. É um bocadinho a história. O Sangalhos foi diferente na medida em que os miúdos tinham muito basquete informal, tinham tudo. A maioria dos miúdos tinham tudo. Havia ali um núcleo de miúdos que eles se lançavam, driblavam, passavam como ninguém. E, portanto, foi daí para a frente. Foi só dar, digamos, os conteúdos táticos, as coordenações aos miúdos.
e eles, pronto, agarraram naquilo e foram por aí fora. Também há uma coisa importante a dizer nessas duas equipas. Eram duas equipas de miúdos muito baixos e não tiveram medo de nada. Portanto, o problema da estatura em Portugal não é um problema que evite que alguém compita. Não é um problema. Nós, gostaria de dizer isto, já tinha ouvido alguns jogadores, quantos jogadores é que estão na seleção nacional? Não quer saber. O problema do treinador é construir uma equipa, não é construir jogadores. Isso é no ciclismo, na natação, na maratona, isso é assim. No basquete, mede-se um treinador por aquilo que a equipa faz. Não é quantos jogadores é que põe na seleção. A equipa ganha, é o papel dele, é por a equipa ganhar. Esse é o papel do treinador. Depois, quantos jogadores é que vão à seleção, é outro problema. Isso é outra questão, não tem nada a ver. A equipa dele é uma equipa ganhadora. Esse é o papel do treinador. Por isso, isto é uma modalidade coletiva. Eu queria só, antes de terminar, arrematar com algumas ideias aí que me parecem importantes. Existem muitas, mas eu vou apenas... Diz. Só uma coisa que talvez tenha passado despercebido e que o Aniceto disse, e que eu gostava de colocar alguma ênfase para a malta que está a ouvir. O Aniceto explicou porque é que saiu do Beira-Mar. Porque não lhe davam condições mínimas para aquilo que eram as necessidades dos miúdos. E, infelizmente, nós temos imensos treinadores a trabalhar em condições absolutamente deficitárias e aceitam qualquer essas situações. Não vão a lado nenhum. E, além do mais, o Aniceto tomou a decisão a pensar nos miúdos. O que é que os miúdos precisam? E o nosso basquete está muito necessitado disto. Tomarmos decisões em função dos interesses dos jogadores e das jogadoras e não em função dos interesses da organização, seja ela qual for. Desculpem lá este desabafo. Não, desculpa não. Nada, eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Portanto, temos perante uma pessoa, o Aniceto do Carmo, que foi jogador, foi treinador, pensou o jogo de maneira diferente, atreveu-se em condições de pouca probabilidade das coisas poderem acontecer, não é? Como ele diz aqui, só quero um campo para treinar. Repare, eu escrevi aqui, só quero um campo para treinar. O que é que eu quero? Só quero um campo para treinar. Não quero mais nada, só quero um campo. Portanto, nestas condições, a pensar diferente, a pedir pouco, conseguiu fazer muito, olhando para o jogo de maneira diferente, e fazendo aquilo em que acredita, porque acho que é muito importante cada um de nós, saber o que é que nós acreditamos realmente. O Aniceto acreditava nesta ideia e queria fazer a sua experiência e fê-la e verificar na prática se aquilo em que ele acreditava da física podia ou não ser transferida para o basquete e alavancar o ensino do jogo através desse conjunto de conceitos e nas condições mais adversas. E fê-lo e obteve resultados concretos em 2 sítios. Para além disso, depois tenho vais-me permitir partilhar isto, quando eu ouvi esta intervenção que vocês ouviram hoje, eu já ouvi há uns tempos, e quando no fim eu disse, isto não pode ficar só para mim, tem que ser partilhado para toda a gente, e ele disse, não, nem pensar, é um aspecto decisivo, que é o aspecto da humildade, das pessoas serem humildes, e ele disse assim, olha, já não tens nada a fazer, porque eu já mandei um e-mail a dizer que ia haver este webinar, portanto já estás preso. E ele veio aqui para nós, junto de nós, com a coragem dos vencedores de partilhar aquilo que acreditou e que acredita e que fez na prática. E há algo mais elevado do que nós partilharmos com os outros a nossa experiência e aprendizagem de vida, como está a fazer o Aniceto aqui hoje. Reparem, por exemplo, num aspecto que ele focou várias vezes em diferentes momentos, o aspecto da consciência. O que ele destacou tantas vezes, implicitamente, sem sendo muito eu sei que é importante, aliás, ele diz a determinada altura, já se sabe que há muitos animais que pensam, mas com consciência, não. E que na relação com os jogadores a forma de intervir era em função das consequências. Vamos analisar as consequências. E é uma boa decisão, não é uma má decisão, é uma má decisão. E, portanto, é nesse conjunto tão vasto e tão rico de coisas que o Aniceto nos diz, que eu só tenho que agradecer-lhe imenso a disponibilidade que ele teve para estar aqui a partilhar connosco. Acho que hoje o basquetebol está mais rico, porque o Aniceto do Carmo decidiu partilhar connosco esta forma de ver o basquete e a sua experiência, as suas aprendizagens. Portanto, agradeço-te imenso, Aniceto do Carmo, por essa partilha. Acho que foi um excelente momento de basquetebol.
do basquetebol ao mais alto nível. Agradeço ao professor José Curado a amabilidade, porque tem sido o Aniceto do Carmo que tem estado neste papel de substituir o Aniceto do Carmo e que o substituiu de uma forma excelente e com excelentes contributos. Não sei se o Aniceto quer deixar alguma mensagem final? Nada, eu só quero pedir desculpa aos presentes, provavelmente por tanta coisa que se calhar não lhes interessará diretamente. Não sei se estariam na expectativa de ouvir outra coisa qualquer. Eu também quero dizer que conheço alguns deles, outros nem tanto, mas agradeço a sua presença. Vou nomear o Humberto realmente porque penso que ele honrou-me com a sua presença, mas também ao João e ao professor Curado, porque vocês os dois também foram referências para mim, também vi os treinos do João, também vi a seleção do que o João foi treinador. E quanto ao professor Curado, não tenho nada a dizer, porque muito disto que eu disse aprendi também com o professor Curado. Professor Zé Curado, alguma mensagem final? Não, é o seguinte, eu já tive o prazer, a oportunidade de moderar muitas conferências, tanto em Portugal como em muitos países do mundo, e com gente muito ilustre, e que era famosa, etc. Eu devo dizer que me senti absolutamente confortável em fazer este pequeno papel, tendo o Aniceto aí como pano de fundo. Humilde, sabedor, corajoso, já o disseste, e deixou uma série de mensagens. Eu tomei nota aqui de algumas, não sei se haverá tempo até para falar das coisas todas, mas até me provocou alguma estranheza algumas das coisas. Por exemplo, a questão de jogar no campo todo. Nós ainda estamos com dúvidas a este nível. Eu aprendi isto em 1977, no primeiro curso de treinadores que fiz, no antigo Instituto Nacional de Educação Física. É claro que eu sou muito velho, nessa altura já tinha 21 anos, mas a malta agora ainda tem dúvidas que o jogo é para ser ensinado no campo todo. E que o jogo começa pelo ataque, que os miúdos têm que ter prazer. Tiago, isto não é seguramente por culpa do Aniceto. O Aniceto fez tudo isto bem feito. E esta é a manifestação de muito apreço e de muito prazer que eu tive em fazer durante este bocadinho, esta tarefa. Foi um enorme prazer. Obrigado. O prazer para mim também foi enorme e saímos todos mais enriquecidos aqui de hoje. Não posso deixar também de agradecer ao António Pereira pela direção do marketing deste evento. Nós dividimos, fizemos, este é o 10º webinar. Começou com uma ideia, a ideia de partilhar conhecimento em tempo de confinamento, sem pedir nada em troca, apenas a partilha, e quem estivesse interessado que entrasse nos webinars. Tivemos muita gente presente ao longo destes 10 webinars, tivemos muitas ideias, temos muita gente, por exemplo, ainda ontem tive um colega que está presente, o Caio Feial está presente, eu pedi a toda a gente, enquanto estou a falar, que ligassem as câmaras, por favor, se puderem, para tirarmos uma fotografia de família. Ainda ontem o colega Hugo Feial, que foi já responsável por um dos webinars, com mais 2 pessoas, aliás, teve a excelente ideia no último webinar de fazer um resumo das ideias dos 10 webinars. E ontem contactou-me a dizer que tinha um documento em que já tinha encontrado 39 ideias. 39 ideias para melhorar o basquetebol. Eu de certeza espero que este trabalho seja concluído, que as pessoas depois colaborem todas e que seja naturalmente depois divulgado. Nada disto seria possível sem a disponibilidade de tanta gente, os diferentes formadores que tivemos aqui, que ao longo destas 10 semanas disponibilizaram os seus conhecimentos e as suas experiências. Estou a ver aqui alguns, agora estou a ver aqui o Pedro Santos, por exemplo, os seus conhecimentos e experiências com todos, de uma forma generosa e frontal com toda a gente. Portanto, agradecer a todos. Nós com este webinar terminamos a primeira temporada, vamos chamar assim, está na moda, a primeira temporada dos webinars de ideias com basquetebol. Esperemos que regresse brevemente na segunda temporada. Gostaria de desafiar todas aquelas pessoas que tiverem energia para colaborar de uma forma construtiva com ideias com basquetebol, para darem um passo em frente.
e passarmos do papel de passivos para o papel de ativos, porque a ideia é que juntos vamos mais longe. Mas para isso é preciso juntar, as pessoas entrarem e começarmos mais gente a remar para distribuir. Aliás, como o Aniceto disse também, a partícula e a onda, aqui também está, a física também está, é preciso a partícula e a onda disparar a famosa bomba. Portanto, agradecer imenso, foi um prazer mais uma vez, obrigado a todos pela colaboração, pela presença e pelo interesse. Ideias para o basquetebol vai-vos enviar já, ainda hoje, um e-mail para avaliarem este webinar, e assim que houverem novidades, sigam-nos no Facebook, Ideias para o Basquetebol, no canal YouTube, estão lá os vídeos todos destes webinars, e brevemente cá voltamos a estar presentes, provavelmente mais próximos, sem este distanciamento, mas se for necessário este distanciamento, cá estaremos para colaborar e partilhar ideias para o basquetebol. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado.